Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. E hoje temos um episódio aqui gravado e desenvolvido em São Paulo. Estamos na LinkPay Infinity Bank, um banco digital voltado para o mercado imobiliário, que faz parte do ecossistema do construtor de vendas. E você que é a primeira vez que nos assiste, se estiver no YouTube, clica lá no nosso sininho, para ser notificado que todas as terças-feiras nós temos um novo podcast com muito conteúdo. Já estamos passando aí de mais de 60 episódios com muita paixão, com muita informação e com muita conexão para o mercado imobiliário. E nosso podcast de hoje convidamos aqui, posso chamar de Xará? Opa, à vontade. Xará da Engine. E tem uma curiosidade muito, cara, que coisa. Né? Qual é a coincidência do mesmo dia você gravar dois podcasts com dois Fábios? Talvez não tão grande. E ainda mais é que mais me chamou a atenção. Os dois, você nasceu em que data? Você é virginiano. Virginiano. 14 de setembro. 14 de setembro. Nascemos no mesmo dia, tá? Pô, Xará em dobro Boa. aí. Cara, seja muito bem-vindo. Muito Nosso obrigado, podcast Fabião. CV na Prática. O nosso objetivo é trazer não só incorporador, trazer empresas de tecnologia, trazer pessoas do mercado. E o nome CV é CV de Construtor de Vendas e Prática, é mostrar um dia a dia das pessoas, né? Entender no dia a dia o que ela faz. Então, para isso, Fábio, você puder explicar um pouquinho sobre a sua história, um pouquinho Claro. sobre a Engine, para quem nos assiste entender um pouco do nosso bate-papo. Perfeito. Antes de mais nada, te agradecer pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da experiência da Engine, né, com o consultor de vendas. Então, obrigado pelo convite. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Bom, que show. Meu amigão Fábio, meu xará, me conte um pouquinho, né? É Fábio de quê? Kushkarian. Kushkarian, descendente de armênio. De armênio. Então, Isso aí. conte um pouquinho. Acho que contando a história de Fábio, vai chegar no mercado imobiliário e vai chegar na Engine. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Olha, a minha vida profissional, Fábio, ela foi muito pautada em relacionamento. Né? A vida inteira eu procurei colocar, inclusive, até como um valor mesmo, como um princípio, o relacionamento acima até de questões financeiras, né? Então, eu consegui criar laços muito fortes profissionalmente falando, e durante essa trajetória minha profissional, passei por diversos mercados, passei por Câmara Americana de Comércio, passei por hotelaria, passei por hunting, trabalhei no varejo com multinacional, trabalhei com fotografia, enfim. E aí, nesse caminho, nessa trajetória, eu conheci um profissional que se chama Marcelo Puntel, que eu tinha tido 2 experiências com ele em 2 empresas diferentes e que na terceira vez me convidou a gerenciar a área de relacionamento da Alphaville Urbanismo. Ah, você trabalhou lá no Alphaville? Alphaville Urbanismo. Trabalhei 6 anos lá. Época? Oi? E que ano? Que mais ou menos que período? Então, na Alphaville Urbanismo foi de 2002 a 2008. Legal. E foi a convite dele. Hoje o Marcelo Puntel, ele é um diretor da área de loteamento Pategra, inclusive ele continuou no mercado imobiliário também. E foi essa escola, a oportunidade que eu tive de ter uma escola, né, no mercado imobiliário, que foi uma experiência incrível. Eu entrei para gerenciar a área de relacionamento da Alphaville Urbanismo, cuidava de internet também, mas com foco principal na área de relacionamento. E foi essa experiência que me trouxe, né, que deu aquele gostinho de sentir, falei, nossa, mas que mercado. Mas você é brasileiro, de né? trabalhar. Eu sou brasileiro. Sou descendente de armênia, sou parte de avós, mas eu nasci aqui no Brasil. Mas você vê que coisa interessante, Alphaville. Parece que foi conexão, não foi tudo coincidência. Porque quem estava gravando, outro xará nosso, Fábio Vale, trabalhou lá quase 14 anos. Mesma coisa. Em alguns anos dessa experiência, inclusive com o Fábio Vale também, amigos de escola também, por coincidência. E o Alphaville foi uma grande escola nossa também, né? A gente fez uma revolução, que o Alphaville tinha lá 16 sistemas, terminou fazendo toda essa evolução da pré-venda, venda e pós-venda, tudo isso dentro do CV, integrado com o SAP, né? E eles foram para um evento nosso, que é Pedro, que é o atual gestor do relacionamento, Perfeito. Foi para um evento nosso mostrando esse case de sucesso que é o Alphaville. É isso aí. Eu digo até, Fabio, que eu fui muito mal acostumado no mercado imobiliário, porque hoje em dia, né, e você ouve isso de todos os lados, né, que
É muito raro você encontrar um case de marca, né, de branding em mercado imobiliário, é muito raro. E lá é um brand forte. E a minha experiência que eu tive foi justamente, né, de uma marca fortíssima que entrava... Eu não compro um lote, né? Eu entrei no período de expansão da marca, né? Então eu senti a força da marca Alphaville. Então, quando falam que não existe case de marca, né, no mercado imobiliário, realmente hoje você vê que são poucas que conseguem ter esse apelo. Eu fui mal acostumado porque eu vivenciei coisas ali. Então, aí você ficou lá, voltando para a história. Que assim, é possível, sim. É possível. Mas com muitos anos, né? A Alphaville também tem uma história. Tem todo um histórico, né? Não é do nada. Marca não se constrói em um dia. Não se constrói em um dia. O fato de ter nascido em São Paulo virou sinônimo de categoria. Então, assim, tem uma série, né? Lógico, não é um acaso. Mas é interessante, né? Porque depois a gente foi na saída da Alphaville Urbanismo que eu montei a Engine. Então, eu saí de lá e vou empreender. Eu saí de lá e eu na verdade, eu fiquei um tempo ainda tentando identificar o que eu ia fazer. E uma das coisas, Fabio, que me incomodava, aí eu vou falar como cliente, tá? Era quando eu recebi as agências... Cliente comprador de imóvel. Não, cliente, você como cliente incorporador, contratando agência. Como agência de marketing na hora de contratar uma agência. Sim. Eu me sentia muitas vezes frustrado porque eu recebia agências que vendiam alguma coisa e na hora do dia a dia do vamos ver, a entrega era muito diferente daquilo que foi feita a venda, aquela, né, coisa de procurar encantar na hora da venda e depois não realizar. E aí eu falei, puxa, acho que eu posso fazer diferente, acho que eu posso trazer essa experiência corporativa e aplicar isso no mundo das agências, né? Então, 2008 até hoje, já tem quantos anos? 15, a agência tem 14 anos. anos. A Engine de lá, depois da Alphaville, inclusive, quando eu saí da Alphaville, ela foi a primeira conta de FII mensal da agência, representativa, né, para a agência. E logo em seguida, no segundo ou terceiro ano da agência, a gente conquistou a conta da Plano e Plano. Que é cliente de vocês até hoje. Que é cliente até hoje da gente. A gente cuida da gestão digital, performance, conteúdo para as redes sociais. Mais ou menos quantos clientes no mercado imobiliário você tem? É mais São Paulo ou nacional? Hoje a gente tem só de mercado imobiliário, é o principal, é o core da agência, né? Hoje o mercado imobiliário representa um faturamento provavelmente de 80% da agência hoje, ou mais até. E a gente tem uma base hoje de 14 clientes, o que não é volume que a gente busca, né? A gente busca contas onde a gente pode ter uma imersão maior, onde a gente pode oferecer uma solução mais completa, né, de solução, de ponta a ponta. Então, a gente abre mão desse volume de clientes para poder atender com mais qualidade as contas que entram na agência. Isso é um princípio da agência. Pô, legal. E você manteve um exemplo plano em plano por muitos anos, né? E aí estamos entrando na agência. Hoje tem muita agência de brand, tem muita agência de marca, que é a mesma coisa. Sim. Tem agência aí que trabalha mais com performance, Perfeito. Tem agência que faz mais parte off, tem agência que faz mais a parte criativa. Então a Engine se classifica nisso tudo em que área? Estratégia, performance e dados. E quando entende estratégia, a gente não está deixando de lado a questão criativa. Então, junto com a estratégia, junto com performance e dados, entra desenvolvimento de site. Que vocês fazem dentro de casa isso? Dentro de casa, equipe própria, que não é terceirizada, programadores são próprios da agência também. Então, a gente entende, inclusive, acho que é legal falar o nosso entendimento sobre o que é performance hoje no mercado, sabe, Fabio? Porque muitos, eu não sei, construtores, talvez, incorporadores, chegam querendo só a performance na parte de mídia paga. Só que a performance, ela tem um ecossistema que vai do início da estratégia ao CRM. Que se isso não tiver bem linkado, né, formatado, e uma coisa ligada à outra, o resultado é comprometido. E aí o que a gente estava conversando antes do bate-papo, acho que porque o Fábio está aqui da Engine, que justamente nós entendemos isso no mercado. Se a gente olhar só na nossa ilha, eu sou um CRM. Desde o primeiro dia que o CV foi desenvolvido, a gente tinha como pilar fundamental integrar toda essa cadeia. Quem seria? Isso. Corretor, imobiliário, correspondente, cliente, incorporador e agência. Perfeito. Então dizer assim, cara, eu gero meus dados, cada um está numa mesa diferente. Né? Cada um está numa mesa diferente. E o objetivo do nosso negócio é, cara, no final do dia, vamos todo mundo sentar na mesma mesa e vamos discutir como vender mais e melhor, ter melhor performance. Por isso que a gente criou até uma política chamada Find na nossa área de marketing. Por isso que a gente convida agências que nem vocês,
que não é só o incorporador que tem que estar sentado nessa poltrona, são pessoas que fazem o mercado de forma diferente, né? Então acho que isso vem muito a calhar. É esse o objetivo que a gente quis te convidar aqui, para a gente discutir e trazer esses temas que são tão relevantes. Isso. Primeiro, o profissionalismo, né? Se atende em São Paulo grandes construtoras, o que a gente pega o mercado de grandes construtoras, você vê hoje, médias, e a gente tem muito pequeno construtor. E o nosso papel é tentar evangelizar esse cara, dizer, cara, se você não tiver uma agência, faz dentro de casa, mas tem um mínimo de profissionalismo. Mas o importante desde o primeiro dia é ter performance. Então, entrando agora um pouco de dados, a gente entendeu um pouco a engine, Perfeito. a gente entendeu que são vários anos, não são 1 ou 2 anos, o CV tem 11, já tem 14 anos de história, fazendo muito isso, né? Estratégia. Aí eu vou seguir até seus pilares aí, estratégia, performance e dados. Na estratégia, para o empreendimento ser bem vendido, a necessidade maior desde a concepção da viabilidade, vocês entrou nisso? Da viabilidade do terreno, você diz, da área, a gente não entra nesse lado de viabilidade. A gente entra no ponto onde o cliente já tem definido qual é o produto, né, qual a localização, que terreno, que particularidade tem o produto. Tá pronto, me ajuda a vender. Pronto, na incorporação... Pronto assim, eu digo o RI. O conceito, exatamente, é o momento não que a gente começa a trabalhar. Lógico que quanto mais antecedência a gente melhor, porque o ideal é que a gente tenha um período pré, que a gente chama de aquecimento, ou que eu gosto de chamar de panela de pressão. Sim. Né? Mas a gente chama de represamento e tal. Represamento, a gente entra, na verdade, nesse momento, onde a gente vem construir a estratégia para entender. Então, entrando um pouquinho, né, na estratégia, que eu acho que é isso que você quer saber, provavelmente, entendendo, né, quais são os públicos, eu falo no plural, né, quais são os públicos daquele produto, né, inicialmente entender que personas que a gente vai trabalhar, para entender de que forma, com que formato, que canais, né, a gente vai trabalhar para atingir aqueles públicos. Canais digital, off, todos os tipos de canais. Digital, off, dentro do digital, né, eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso, mas já me adiantando, até que forma você vai conversar com ele e que canal que tem mais aderência com aquilo que você quer comunicar. Então, ultimamente, você tem personas definidas, você vai entender onde que elas estão e de que forma você vai se comunicar com elas. E muito importante, Fábio, e acho que é um erro muito clássico também que eu vejo no mercado, muito incorporador, ou pelo fato, às vezes, de ter uma estrutura de marketing pequena, às vezes ele entende que ele criou uma peça ali digital e essa mesma peça ela está indo para Instagram, está indo para Facebook, está indo para TikTok, e assim é um erro clássico, né? Então, entender o público-alvo em cada porque você está falando de personas diferentes, você está falando de plataformas diferentes e de formatos diferentes. Então, a maneira que você vai conversar com essa pessoa no Instagram é diferente de você vai conversar com ela no TikTok, é diferente no comportamento do Google. Então, todo esse estudo, né, de entender quem que é seu público e onde que eles estão e de que forma, a forma que ele vai consumir o conteúdo, ela é ela que vai determinar a eficiência da estratégia que você está adotando. Tem um canal ideal? Eu digo que o ideal é onde o cliente está, né? Porque às vezes falam, mas o off hoje não representa tudo bem, mas a gente sabe que hoje, né, a presença digital é muito forte, né, em todos os públicos, né? Ele está em rede social, ele está consumindo conteúdo, a gente sabe disso. Então, geralmente, hoje, né, é um canal onde não dá para o digital. Onde geralmente digital, a verba maior está alocada. Né? E dentro do digital, o que você visualiza mais? É Google, Facebook, Instagram, redes sociais? Porque hoje, se você for olhar, porque a gente olha pelo comportamento dessas pessoas, o que elas fazem no dia a dia, né? O que elas fazem, né, na navegação, por onde que elas consomem informação, conteúdo. Então acaba sendo até engraçado porque muitos falam, poxa, mas nunca muda, é sempre as mesmas plataformas. De fato, pode ser um pouco de razão, mas assim, de que forma que você vai se comunicar lá com elas? Acho que esse é o diferencial das agências, né? Com que inteligência, com que estratégia, com que formato. Eu acho que isso você vê, e você fala uma coisa interessante. Primeiro, você tem que entender o seu produto, qual é o público que você quer atingir e ser mais personificado possível. Exatamente. Não ser replicado. Né? E é essa comunicação, a gente chama na agência de linhas argumentativas, né? Onde você vai trabalhar formas diferentes de falar com cada público, porque o mesmo produto
ele tem vários públicos, né? De pessoas que estão, e aí varia muito da jornada da pessoa, mas a gente sabe os motivos de compra de imóvel, né? O cara está buscando a independência, está saindo da casa dos pais, ou ele vai morar junto, ou ele vai casar, ou porque a família cresceu, ou um upgrade, ou um downgrade, né? Aconteceu alguma coisa e ele precisa diminuir. Então você vê, né? o discurso muda totalmente de acordo com o discurso muda, e as peças têm que comunicar para essas pessoas de forma diferente. Você pode imaginar uma peça conversando com todos eles, né? E em cada momento da vida das pessoas, o interesse muda, né? Eu, por exemplo, tomo como base, na época que você tem uma visão de casamento, você tem um foco totalmente voltado, e quando você pensa em ter filho, por exemplo, quartos maiores, uma área de lazer quartos incrível, tal. Hoje eu já tenho uma visão diferente, eu já busco um lugar bem mais tranquilo para morar, não faço muita questão de área lazer muito grande, porque vai ter criança. Enfim. Vai ter que entender o momento das pessoas, entender o momento também no mercado, né? Porque você pega ali a pandemia, mudou totalmente. E por metragem, né? Uma coisa você também, a forma que você vai falar no mercado como Minha Casa Minha Vida, o popular, e a forma que você vai se comunicar no médio alto ou altíssimo padrão, muda completamente. O que as pessoas valorizam, né? O Minha Casa Minha Vida, o foco é financiamento, né? O cara quer conquistar capacidade de renda mais próximo possível. É a primeira pergunta, né, para o lead, quando o corretor está atendendo, que renda o cara tem para ver o que encaixa. Quando você vai para o altíssimo padrão, você já está falando de diferenciais de exclusividade. O problema não é capacidade financeira. O cara vai se sentir único, que aqui que ele vai ter o detalhe do tipo de churrasqueira. Muda completamente a conversa. Vocês hoje trabalham mais em um segmento específico nessas agências que vocês atendem? Cara, a gente é mais especialista em Minha Casa Minha Vida, ou alto padrão, ou não? Depende. Então, como a conta principal da Indine é a Plano e Plano, acabou com que a nossa experiência no mercado popular acabou sendo muito consolidada por conta do tamanho da conta, de tantos anos estar na conta. Porém, cada vez mais a gente está indo para o médio alto e altíssimo padrão. Então, cada vez mais estão surgindo construtoras e incorporadores de segmentos de médio alto. Então, eu diria que hoje, em termos de receita, aí no popular ele diz um pouco mais para a gente, mas de 2 anos para cá, o médio alto está conquistando um espaço incrível. Aí, levando já mais para performance, né? Assim, a gente falou muito dos canais, da Fórmula Dígito e tal. Performance, quais são os principais dados, as principais análises que você faz? É taxa de conversão de venda? É CAC? Quais são os principais indicadores que você diz, poxa, fiz uma entrega legal para essa incorporadora que a gente entende? Bacana. Inicialmente, Fábio, a gente olha os KPIs, os indicadores básicos, né? De custo de lead, alcance, CPL, o CPL que é o custo do lead, que são básicos. Mas, na verdade, para a gente, o que vale... Porque existe, assim, essa análise que a gente diz inicial é para entender se, em termos de plataforma, Google e Meta, se ela está atendendo o que a gente precisa em termos de receita de custo de campanha. Né? Porque o cliente tem uma verba e você tem uma responsabilidade importante ali, né, de conseguir otimizar a campanha, né, de fazer testes AB para ir diminuindo o CPL. A gente sabe que o CPL é muito relativo, né, é muito em função de qualidade, mas a métrica principal para a gente é o CRM que manda. Que seria no final do dia o CAC. O termômetro para a gente é o CRM. Então, se assim, no CRM você está falando cara, caiu o lead, gerou a proposta, gerou a venda. O corretor atendeu, que qualidade que teve aquele lead? Gerou visita? Porque não adianta gerar um lead, um custo do lead lá R$2 não e nenhum fez venda. Por isso que eu chamo assim, existem os básicos para falar, bom, a parte da agência, vamos dizer assim, o que a gente divide assim, o que é responsabilidade da agência é responsabilidade do corretor. E a gente participa das reuniões com o corretor para também dar uma pressão neles, porque, poxa, gerou, assim, do termo vamos falar das KPIs, está tudo ok, estamos num CPL adequado, ele está tendo clique, né, está tendo receptividade, o corretor atendeu, o que aconteceu? E se não tem a visão do CRM, a gente fica cego, né? Não é em CPL, não é em quantidade de clique em campanha que vai dizer para a gente se a campanha está indo bem ou não, é a ponta do corretor que atendeu o lead e deu a resposta para a gente, falou, esse cara realmente tem renda, marquei visita, esse cara vai comprar. Ou não. Então, Fábio, você falou uma coisa que a gente vem batendo constantemente nisso,
que é essa integração de informação. Essencial. Que não adianta a sua agência dizer, manda o lead, e a área de vendas dizer, preciso de mais lead, porque os momentos e os times também são diferentes. O vendedor, que é o corretor, é muito rápido, muito preciosista, ele tem que ser vendido na hora, mas o lead tem um tempo de conversão, né? 30, 60, 90, 120, vai depender muito do produto. Fabio. E você alimentar bastante um CRM, você vai ter essa conexão, né? Então, assim, cara, eu sou agência, já mandei, se vire para fazer a venda. Não, o que você está dizendo não é não. O que a gente precisa é todo mundo ter uma visão clara quantos leads mais estão convertendo e quantos estão gerando a venda. Perfeito. Porque a gente escuta muito no mercado assim, o lead é ruim. Cara, o pior é não ter lead. O mais importante não é um lead ruim. Um lead é uma venda. Começa por um lead. O mais importante é medir isso. E você levanta um ponto muito interessante, Fabio, porque é uma briga eterna do mercado, não nossa da Indine, né? Não, mas acho que é do mercado em geral, que é a dor do corretor. A gente sabe que o corretor ele depende da comissão, né? E a gente não consegue garantir que o lead que a gente está gerando é o cara que está pronto para decidir em 30 dias. Acontece, mas assim, a gente tem que lembrar que compra de imóvel tem o ciclo, tem que ser respeitado. E o corretor, ele tem, a gente tenta ajudar para mostrar isso, mas a gente entende o lado deles também, né? É difícil porque ele está dependendo, poxa, ele tem conta aquele mês também, né? Então, assim, tem que ter um pouco de empatia para entender. Mas é muito importante entender isso do timing do lead. A gente tem histórias dentro da agência que você fala inacreditável, de lead de 2 anos que converteu em venda. E 2 anos é uma loucura. O corretor já acho que às vezes nem está mais na incorporadora, não está mais mas na você house. vê, mas se esse corretor usar a tecnologia ao favor dele, fizer o flop correto, ele pode vender, porque ele vai criando uma cadeia, uma carteira, né? É isso o problema, porque essa história do lead bom e lead novo, isso precisa mudar, porque vai exigindo mais gasto da incorporadora e fôlego de você já falou muito, não é todo mundo que tem. Você já falou muito de CRM no final, quando dizer o seguinte, cara, você se visualiza uma incorporadora ou no seu dia a dia da agência trabalhar sem a tecnologia a seu favor? Isso eu imagino trabalhar sem tecnologia, impossível. Você fazer isso, que hoje, por incrível que pareça, mas a maioria ainda das agências, das incorporadoras, são assim. Esse cenário que eu vou desenhar para você. Cara, gero lá no Meta, gero no Google, vai para o meu site manda para uma planilha de Excel, muitas vezes eu recebo no meu e-mail, eu faço essa gestão para depois eu lançar no meu RP. Então, assim, parece que isso é uma coisa que ninguém faz. A maioria ainda faz assim. Nossa. Então, você vê como existir, não importa se é pequeno, médio, grande. É impensável. Eu tenho, inclusive, nas reuniões de prospecção com os clientes, uma das primeiras perguntas, junto com as perguntas básicas que eu faço... Cliente para Engine. Engine. Eu não pergunto se ele tem, Zé, eu pergunto qual que você tem. Eu já parto do princípio que não pode existir um negócio... Se ele não tem, você puxa. É impensável ele ter um negócio de uma construtora, uma incorporadora, que trabalha em empreendimentos com VGV, que variam aí de, sei lá, de 20 a 100 milhões, né? E não pensar que o CRM é a ferramenta essencial para a visão do negócio. Porque o nosso mercado ele ainda depende, não que isso não vá se transformar um dia, mas a gente tem que lembrar que ainda a figura do corretor ela é importante, né? É fundamental, ainda existe, né? Tem uma questão do mercado ainda, né? Que por mais que venha a tecnologia, tem coisas que ainda as construtoras são muito pouco até conservadoras por conta disso, mas muito em função da figura do corretor. Assim, a gente é dependente disso. E aí nessa linha que eu vou falar assim, não, desculpa, é só para complementar o porquê, né? A gente tem que lembrar, porque a gente está acostumado hoje com tecnologia em marcas ou, enfim, ferramentas que é o dia a dia da pessoa. Então, ali uma Netflix, uma Amazon, um varejo, que é compra recorrente. O nosso, a gente está falando de um produto que quantas experiências de compra ele vai ter na vida? 1, 2, 3, vai. Não tem uma curva de aprendizado. O cara não sabe o que envolve uma minuta de contrato de compra e venda. O cara não tem muita ideia do que está lá. Então, assim, a figura do corretor, ela deve, tende a ser necessária, assistida, venda assistida. Não que o online não vai poder ocupar isso um dia, mas assim, eu acho que até um certo ponto. Né? Mas o que eu digo, isso é o que sempre falo, o mercado disruptivo é acabar com o corretor. Não existe isso, não tem a possibilidade. Eu digo porque tudo que vai acontecer, o que é que vai acontecer no final do dia? Qualquer profissão que você não use a tecnologia a seu favor, tudo que é cara crachá, que é tirar pedido,
vai acabar. Você vê as agências, acabaram depois dos sites que compravam? Não, mas ficaram as agências, digo, de viagem, ficaram aquelas agências de viagem que são consultivas para aquele cara que não tem tempo. E é a mesma coisa que o corretor cada vez mais tem que ser consultivo. Então o nosso propósito maior do lado do CV também é empoderar esse corretor, é mostrar que para ele alimentar um CRM, muitas vezes ele pensa, eu vou perder o lead que eu vou passar para outro. Ao contrário. Se você usa o CRM e vincula você o seu lead, você está prendendo ele a você. Exatamente. Você vai estar fazendo um follow-up correto, você vai estar vendo as vendas corretas. E no final, se um corretor quer vender mais, ele não quer ficar ligando para a consultora, ei, manda a tabela de preço, manda espelho de vendas. O corretor quer o quê? O corretor quer, num domingo, no shopping, aqui na Cidade Jardim, que aqui é do lado de onde a gente está no escritório. Perfeito. Na mesma hora que o cliente já gera uma proposta e faça uma venda. Exato. E mostrar para o corretor que toda essa inteligência, essa estratégia, ferramenta, ela está trabalhando para ele. Né? Quando a gente está fazendo todo esse trabalho e tendo resposta do que aconteceu com o lead que chegou hoje, aquilo está dando elemento e está dando consistência ou está dando análise para a gente de como a gente vai trabalhar os próximos. Então, esse retroalimenta. Então, cada vez a tendência, tanto que as campanhas da agência, todas elas, assim, a curva, elas só tendem a crescer ao longo do tempo, porque quanto mais informação a gente tem daquilo que a gente gerou, melhor a gente vai trabalhando o próximo lead. Né? Então, assim, isso melhora a vida do corretor, só que, às vezes, ele tem dificuldade para entender isso. Né? Eu acho que é nosso papel no mercado e a gente se Mas eu acho que não é nem os corretores no final do dia, assim, a gente fala muito de mindset, mudança de cultura. Eu acho que essa questão de performance, essa questão de entender os dados e interpretar, a nossa visão tem que ser de forma geral. Eu digo geral o quê? Desde os donos, o CEO do incorporador. Porque não é dizer, cara, o corretor tem que fazer isso. Mas você faz isso. Você se pega como exemplo, você olha os dados, porque no CV a gente tem uma coisa chamada de escritório virtual do corretor. Tá. Onde a gente quer que o corretor tenha essa disciplina de olhar o pipeline dele, olhar os que estão mais perto de fechar, que a gente chama de previsibilidade da venda. Perfeito. Mas eu uso isso no meu dia a dia, né? O que eu digo, eu quanto incorporador, eu quanto diretor comercial, eu quanto agência. Pessoal, vamos lá, vamos ter um ritmo aí, um rito de a gente analisar aqui, cara, quantas propostas tem, qual é a previsibilidade de venda. Cara, corretor, é essa visão que eu digo muitas incorporadoras. Fábio, eu não sei se ele vai usar. Vai. Desde que você mostre para ele o valor daquilo, e o benefício que ele vai ter para aquilo. Perfeito. Se você mostra, você faz essa conversão. E esse papel de mostrar para ele é o nosso enquanto tecnologia, é do incorporador, é do diretor de marketing, é do diretor de uma agência. Exatamente. Então é essa linguagem que a gente tem que levar para o mercado imobiliário. Bom, meu amigo, perfeito, já indo um pouco para o final aqui do nosso bate-papo, a gente falando, qual é a sua previsão aí de mercado? Né? O que você está sentindo no mercado imobiliário, já que você já está um bom tempo no mercado imobiliário, boa carteira sua no mercado imobiliário, você está sendo procurado para novos produtos. Sim. Como é que você está sentindo o momento do mercado? Fábio, sentindo o aquecimento assim, grande do mercado. A gente tem reparado também algo muito interessante, que é a compra do imóvel cada vez mais por pessoas mais novas, coisa que a gente não via no passado. Era muito raro você ver um comprador de 23, 24, 25 anos comprando imóvel para realizar um sonho de casa própria. Primeiro que isso era uma coisa muito que os pais carregavam, né? A gente até sabe, né? Os avós sempre falou que o concreto... E eles tinham razão, né? Isso é importante. Mas isso é uma coisa interessante que a gente vê no mercado hoje. Pessoas cada vez mais novas... Acreditando no investimento imobiliário. Eu acho que o cenário está favorável para isso. Eu nunca Quer casar, tem casa, né? Outra coisa, eu nunca vi um momento onde se fala tanto de investimento imobiliário como a gente fala atualmente. As pessoas estão entendendo, até pela volatilidade, a gente vive num mercado absolutamente volátil no Brasil, essa história de aplicação, de investimento. As pessoas estão entendendo cada vez mais o quanto é importante você ter a diversificação no mercado imobiliário. Acho que isso está crescendo. Vide, o reflexo disso, a quantidade de lançamento de apartamentos pequenos, voltados para pessoas jovens, né? Você vê que o que eles hoje, que as construtoras da Maria oferecem nesses apartamentos é pensado para esse público. Em imóvel pequeno, estúdio, um dormitório, né? Em locais com mobilidade, porque a pessoa hoje não tem carro. A maioria do pessoal, eles estão pensando em imóvel, mas o carro ainda não é aquele objeto. Na minha idade, eu estou numa idade avançada, mas quando eu tinha 18,
minha carta foi uma semana depois. Eu fiz 18 anos, na semana seguinte eu estava com carta. Hoje eu conheço pessoas que trabalham na agência, nessa fase de 20, que nunca tirou e não pretende tirar. Então, só estou dizendo isso para defender assim, o quanto os espaços com mobilidade, né, tudo isso que eu estou falando está agregando. Então, eu vejo com muito otimismo o mercado, está crescendo, a quantidade de lançamento que a gente está cuidando cresce a cada ano. A receita da agência no mercado imobiliário cresce a cada ano, então eu sou realmente, vejo com excelentes olhos e acho que a gente tem um mercado maravilhoso para trabalhar. Se não é só o investidor que está vendo a importância do patrimônio, da renda do imóvel, o comprador do imóvel com taxas baixando agora de Selic e tudo, que é mais em conta do que você alugar, você morar na sua casa, que ali você tem um patrimônio para futuros aquisições e tudo. Realmente, esse mercado imobiliário. E a gente olha para o outro lado, o déficit habitacional, que eu ia falar isso agora, grande, Fabio, né? O déficit, então, que é absurdo. O último dado que eu vi era um déficit de 7 milhões. Então, era 8, você viu que falou 6, chega em 7, tem um caso. Mas assim, porque apesar de não estar tendo gigante, a taxa de natalidade está diminuindo, mas a quantidade de pessoas que infelizmente se separam, ou que mudam a condição de existência, ou porque eu moro em cidades diferentes, só cresce. Bom, meu amigo, que bate-papo legal. Queria que você pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí, falar um pouquinho, se você quiser, de uma mensagem final, e deixar seus contatos também. Claro. Quem quiser conhecer um pouco mais da Gini, conhecer um pouco mais do Fábio aí, né, um pouco mais de tudo que você constrói para o mercado. Obrigado, Fabio. A mensagem final, a agência se coloca, acho que antes de qualquer coisa, como um papel de desenvolver esse mercado, de profissionalizar construtor, incorporador, e, enfim, acho que é uma responsabilidade que a gente assume, porque quando a gente toma gosto pelo mercado, a gente quer que ele desenvolva, né? A gente quer, eu acho que mais importante é também que isso, e que eu vejo que assim, que me até é um orgulho grande, uma satisfação pessoal, entender que essas construtoras estão pensando na qualidade de moradia, né, de moradia digna, de trazer aquilo que as pessoas buscam, até no aspecto de marketing, né, de formação, de você, atuar ali onde você está lidando com o maior sonho das pessoas na vida. Então, o impacto, e eu sempre falo isso na agência para o pessoal da agência, eu falo assim, gente, vocês têm ideia do impacto que vocês causam na vida das pessoas? Quando a gente pensa, a vida da pessoa, onde ela mora, é onde ela não só habita, mas onde ela transita, onde sai, onde volta. Então, assim, isso planifica, acho que é fundamental isso. Então, agradecer demais essa oportunidade de poder compartilhar e deixar meus contatos. Eu não sei se eu deixo o WhatsApp. Deixa o que você quiser aí. WhatsApp, LinkedIn, o que você achar melhor. 966242339. Fábio Cuscarian. Fábio Cuscarian é mais difícil de a pessoa anotar, não vou soletrar. Eu juro a você né? Que vai pegar mal, mas a engine.ag, nosso site, engine, engine.ag. Estou no LinkedIn, estou no Instagram. Enfim, vai ser um prazer ter a oportunidade de conhecer pessoas que estão buscando esse profissionalismo. E, Fábio, você falou aí, só para concluir aqui, de realizar sonhos. Então, no final, é isso que nós fazemos. O CV tem nossas campanhas com nossa equipe de marketing, a gente sempre fala isso. CV já passaram mais de 200 mil sonhos realizados. Imagina. O CV, em média, de 15 a 18 mil imóveis só vendendo CV. Então, a gente não faz tecnologia, a gente não faz software. A gente ajuda as pessoas a melhorar de vida. A tecnologia é só um meio, Fabio. É só um meio. É só um meio. E esse propósito no podcast nem esse, a gente está gravando constantemente, é para trazer informação, para dizer o que nós temos que fazer para potencializar mais esse mercado que a gente é apaixonado. Então, cara, obrigado aí pela presença. Obrigado, viu? Show de bola. Então, valeu. Se você é a primeira vez que já está junto conosco aqui nesse podcast, se está assistindo no YouTube, clica lá no sininho para ser notificado que todas as terças-feiras tem um novo episódio. Se você está no Spotify, em outras redes sociais aí, também nos acompanhe ou entre lá no nosso site cvcrm.com.br, que a gente tem muito conteúdo para o mercado imobiliário. E se lá não tiver o conteúdo que você queira, traz pra gente, sugira, que é isso que a gente constrói e é isso que a gente evolui, escutando você, fazendo o mercado imobiliário acontecer. Então, cara, obrigado, valeu, até a próxima. Show! Valeu, Fabão! Valeu, Fabião. Tamo junto. A 12 de setembro é a data, Valeu, hein? É a data.